Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez, juntamente com vocês nessa semana, estaremos estudando mais um assunto concernente à Escola Bíblica Dominical e estamos aqui, um assunto maravilhoso, onde nós estaremos tratando da lição de número 9. Olha só que importante, chegamos já na lição número 9, estamos tratando de alguns assuntos concernente ao Deus da provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Então, estamos falando a respeito de alguns princípios, de crise. Então, nada mais óbvio, do que estamos tratando de um assunto a qual o país está vivenciando. Então, a cada dia que passa, cada momento que nós vivemos nessa terra, nós vemos que a volta de Jesus ela está a cada dia mais clara e mais perto. Então, como você pode dizer isso, ou por que você está dizendo isso? Porque estamos vendo aí que os sinais eles estão se cumprindo. Então eu gostaria que essa lição que nós estamos estudando fosse uma lição a respeito da volta de Jesus. Estamos falando a respeito da volta de Jesus. Crise a gente estamos vivenciando, isso é fato. Isso não tem como fugir. Gostaria de estar tratando a respeito da volta de Cristo, porque Jesus está próximo. Então nós estamos, talvez, gastando nosso tempo com coisas que nós deveríamos estarmos alertando, falando a respeito de Jesus estar voltando para buscar a sua igreja. E muitas pessoas estão aí se preocupando com assuntos da crise, com assuntos de como sair da crise, com assuntos de como investir em tempos trabalhosos. Então, muitas coisas estão acontecendo. E outra coisa, eu já vou entrar no assunto, mas eu gostaria de estar falando a respeito disso, porque está sendo corriqueiro. Nós estamos vendo isso aí nas redes sociais, estamos vendo essas coisas acontecendo, pessoas falando de muitas balelas, muitas enganações, muitas mentiras que está sendo dito aí na internet, e tem muita gente aí, compartilhando, assistindo, dando audiência para essas besteiras. Querem descobrir, querem saber a respeito da volta de Jesus? Por favor, leiam a Bíblia. Esse manual aqui, esse manual é o único manual a qual revela, a qual fala, a qual esclarece da volta de Jesus. Não essas bobeiras que nós estamos vendo aí, pessoas sonhando, pessoas falando aí muitas bobagens aí a respeito de que ouviu trombetas, outros de que tive sonhos da volta de... A Bíblia já fala a respeito disso. Então não cabe aqui nós ficarmos perdendo tempo com essas besteiras. Vamos ler, meditar nesse livro sagrado, que é a palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a você que tem nos assistido. Continue conosco. Vamos lá, vamos entrar aqui nessa lição maravilhosa. Vamos falar a respeito, o milagre está em sua casa. Agora, cabe aqui uma pergunta. Verdadeiramente o milagre está na tua casa? Verdadeiramente o milagre está dentro do seu lar? Porque olha só, o lar que habita a presença do Espírito Santo, o lar que verdadeiramente habita o Senhor, verdadeiramente esse lar é um lar abençoado, é um lar que acontece milagres, que vivencia o milagre. Então, nós devemos largar mão dessa besteira, dessa bobagem de ficar correndo atrás de milagres. Ficar indo de um lado para o outro, atravessando oceanos, atravessando céus e terras atrás de milagres. Sendo que o milagre está do nosso lado, o milagre está em nós, que é o Espírito Santo. Esse sim é o verdadeiro milagre. Ele opera os verdadeiros milagres na nossa vida. Então vamos deixar de ser menino, vamos deixar de ser crentes
levado a ventos de doutrina e vamos verdadeiramente voltar para o que a palavra tem nos dito. É um desabafo? Não é um desabafo. Isso aqui é a palavra, é a Bíblia que nos fala a respeito disso. Então olha aí, crente, começa a meditar nesse livro maravilhoso. Então vamos lá, o milagre está em sua casa. O texto áureo de hoje ele diz assim, eu quero ser rápido e sucinto, para nós não perder tempo com bobagens. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, que não fez acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então você vai ver que quem é o provedor aí? Quem é que traz a providência às pessoas necessitadas? Será que é a igreja? Será que é o missionário? Será que é o profeta? Verdadeiramente quem supre as necessidades é o nosso Deus. Nós temos a obrigação, tá? Nós temos a obrigação. Tem algumas balelas aqui dentro da lição aqui que eu vou estar comentando com bastante ênfase para nós verdadeiramente compreender o que é verdadeiramente ser um cristão. Porque verdadeiramente ser um cristão é atender o ID de Jesus e olha só, e também atender os seus mandamentos a respeito de amar ao próximo. Amar ao próximo não é somente em balela, não é somente em falácia. Amar ao próximo é em palavras, mas também em ações, como o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 13. Então olha só, vamos ser mais coerentes aí e vamos amar com amor em ação, não com amor somente em palavras. Então a verdade prática nos diz assim, ó, em tempos de crises, Deus realiza o impossível e o extraordinário. Então, em tempos de crises, né, vamos deixar de ser menino, vamos procurar emprego, né? Vamos atrás aí do emprego, vamos procurar, porque Deus ele abre as portas. Só que se você ficar sentado, parado, olhando para o tempo, esperando aí vir uma profecia do céu, ou vir uma profecia da dona Joaninha lá, você não vai ter solução para o seu problema. Corre atrás, batalha atrás, coloca o seu joelho no chão, ora, mas vai atrás, porque aí você vai ver verdadeiramente a provisão de Deus na sua vida. Agora, se você ficar atrás de profecias, atrás de profetadas, infelizmente você vai sair frustrado, tá? Você vai sair frustrado. Então vamos lá, a leitura bíblica em classe diz assim, ó, 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7, que diz assim, nós vamos falar a respeito aqui, né, do livro dos reis, aonde vai falar a respeito do ministério ali de Eliseu, né, o ministério de Elias já encerrou, começa-se agora o ministério de Eliseu. Então você vai ver um dos grandes profetas, né, aqui do Antigo Testamento, aonde começa o seu ministério com alguns milagres. Então você vai ver aqui alguns milagres aqui acontecendo aqui através da vida desse profeta Eliseu aqui. Então vamos lá, 2 Reis capítulo 4, verso de 1 a 7 diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E ele lhes traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Então você vai ver aqui que um dos milagres, né? O profeta aqui já tinha feito alguns milagres antes. Já tinha, alguns milagres já tinham acontecido antes aqui. Então você vai ver que verdadeiramente Deus era na vida do profeta, porque muitos milagres vinham acontecendo através do profeta. E depois daquela guerra, né, dos reis ali, você vai ver que agora aparece-se essa mulher, essa viúva agora aqui na história. E o que acontece? Aí nós vamos entrar aqui na história e vai ver que essa mulher primeiro, olha só que coisa interessante, olha só que maravilha que nós temos aqui no texto. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, o primeiro ponto aqui importante, você vai ver que essa mulher, ela era uma esposa de um filho de profeta. Então ela tinha algo aí a questionar a respeito, porque ela era esposa de um dos filhos de profeta, e ele era servo aqui do profeta Eliseu. Então você vai ver aqui dentro do texto aqui que essa mulher, ela vai atrás ali do profeta, né? Então você, compreendendo todo o texto aqui, nós vamos começar a entrar aqui dentro dessa história maravilhosa dos acontecimentos que acontecem na vida dessa mulher. A introdução nos diz assim, vamos entrar na introdução, aí depois a gente já vai, né, aqui para os pormenores aqui do texto. Introdução. Deus concedeu a Eliseu, a autoridade espiritual para que ele pudesse suceder Elias. Então você vai ver que Elias, ele foi levado, né, ali para o céu, e ele concede ali, a sua capa cai ali quando ele é levado. Aí você vai ver que o profeta Eliseu agora, ele assume a responsabilidade a qual o profeta Elias ele tinha sobre as suas costas. Então você vai ver que o profeta Eliseu, ele é o sucessor agora de Elias. O seu ministério foi marcado por muitos milagres. Na lição de hoje, vamos estudar o milagre que Deus operou por intermédio do seu servo para salvar uma viúva e seus 2 filhos de uma crise financeira. Então, é maravilhoso você ver que verdadeiramente o compromisso que o profeta ele tinha, não somente com a causa de profetizar ao povo, levar a palavra ao povo, ele tinha também aqui um compromisso com a causa social, ele tinha um compromisso aqui também com a causa da sociedade. Então você vai ver que hoje muitas pessoas estão mais preocupadas com a causa não somente com a pregação, né? Você vai ver que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele se preocupava em pregar, mas ele também se preocupava com a causa social. Ele também se preocupava em alimentar a multidão. Você vai ver que por 2 vezes Jesus, ele multiplicou os pães ali e alimentou aquela multidão. Você vai ver que Jesus muitas vezes ele curou as pessoas. Você vai ver que muitas das vezes Jesus, ele trouxe vida. Ele livrou ali uma mulher de ser apedrejada por causa de um ato que ela tinha cometido. Então você vai ver que Jesus, ele estava preocupado aí com a causa social, não somente com a pregação, mas também com a causa social. Mas hoje parece que se está mudando aí a questão, né? Estão mudando mesmo a questão, estão mais interessados no que o evangelho pode lhe proporcionar ou pode te oferecer do que até mesmo você oferecer alguma coisa para as pessoas. Então nós não fomos chamados para se aproveitar do evangelho, nós fomos chamados para levar as boas novas, e levar as boas novas é isso, é ir aonde muitas pessoas não querem ir. É alcançar pessoas que muitas vezes são abandonadas. Você fala aí de missões, você fala a respeito de missões, você vê que missão
fazer missão para muitas pessoas é você ir para os Estados Unidos, você ir para a Europa, você ir para os países mais voltados aí para as grandes viagens, né, para os grandes monumentos ou para as grandes apresentações. Agora, quando você fala de ir para um país aonde os cristãos estão morrendo, aonde as pessoas estão sofrendo, cadê os missionários? Cadê aquele que foi chamado para levar o ídolo de Jesus? Então, olha só. Então vamos entrar aqui no nosso comentário aqui, no nosso primeiro comentário. Olha só que coisa interessante. O tema de hoje nos sugere a respeito de um milagre. Um milagre está em sua casa. Então, como eu já falei a respeito no começo, o milagre ele tem que estar na sua vida. Você tem que ser portador desse milagre. Você não pode somente esperar esse milagre acontecer através de alguém. Você tem que também ser esse portador. Por quê? Porque o próprio Jesus ele diz: eis que vos dou poder. Então esse poder ele não foi dado para nós somente usufruir desse poder. Ele foi dado também para nós partilhar esse poder com as demais pessoas. Então olha só, tem pessoas que somente querem usufruir do milagre, somente querem usufruir do poder, mas não quer partilhar esse poder ou essa autoridade ou esse milagre que está na vida. Então é muito fácil. É fácil você exigir do Senhor: Senhor, eu quero. Senhor, me dá. Agora, quem é que quer ser aí esse portador aí de levar essas boas novas ou esse milagre ou essas bênçãos para as pessoas? Então nós olhamos somente para os nossos lados. Então olha só, uma observação: será que verdadeiramente nós temos aí a disponibilidade de ser esse portador de milagres? Será que isso está em nossa vida? O tema de hoje nos traz a respeito de uma questão financeira, onde todos nós, todos passaremos ou iremos passar ou já passamos por isso algum dia. Então o tema ele traz aí um sentido de crise financeira ou a respeito de falta de recursos, mas alguém no decorrer da história, ou até mesmo alguma família já passou por isso, ou até mesmo está passando. Então olha só, hoje nós temos a oportunidade de confiar no Senhor. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Mas olha só, para sempre. Mas olha só, nós automaticamente confiamos em carro, como também o próprio texto fala, confiamos em carros, confiamos em cavalo, confiamos na nossa conta bancária, confiamos no nosso chefe, confiamos na empresa que nos traz os benefícios, mas deixamos de confiar verdadeiramente no Senhor. Então é muito fácil confiar quando nós temos nas nossas mãos. E agora, você exercer a sua fé, como diz lá em Hebreus, que a fé ela é um firme fundamento. Ela é um firme fundamento das coisas que não se vê e prova das coisas que se espera. Então você ser confiante, você confiar em Deus, é você não ter. Você não possuir, mas você ter a certeza que verdadeiramente Deus ele é o seu provedor. Porque o Salmos 23 ele fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então continuando aqui, na casa dessa mulher, nós entrando aqui a respeito dela, na casa dessa mulher que tinha herdado uma dívida do seu falecido marido, agora cabia a ela. Por quê? Agora cabia a ela a responsabilidade de saldar. Por quê? Olha só, dentro dessa família, agora você vai ver que o esposo dessa mulher, ele falece, um servo de um profeta agora falta nessa família. Agora, o que ele deixa de herdade para essa esposa? Geralmente, tem muitos esposos que deixam contas no banco, tem muitos esposos que deixam bens para a família, tem alguns que deixam aposentadoria. Mas naquela época, naquele princípio, você vai ver que a família ali era uma família pobre, era uma família simples, que em vez do esposo deixar algo ali para a esposa usufruir, não, ele deixa agora para ela uma dívida. Então, tantas coisas para deixar,
né, para esse marido deixar, o marido deixa para essa família uma dívida muito alta. Então você vai ver que tantas coisas que ele poderia ter deixado, poderia ter ajuntado alguns recursos para poder deixar ali para aquela família, né? Porque você vai ver que ela tinha alguns filhos, ela era portadora de alguns filhos, né? E automaticamente teria que ter alguma coisa ali que pudesse ali vir sustentar ali aquela família, ou até mesmo o futuro daquela família está garantido. Mas o que o marido deixa agora? Uma dívida. Então olha só, segundo, agora como saldar uma dívida sem ter nenhum recurso? Então aí entra agora a história, entra o fato agora, como saldar essa dívida? Como aquela mulher iria saldar aquela dívida sendo que ela não tinha recursos, os seus filhos eram pequenos, não poderia trabalhar, porque no costume judaico você vai ver que existia um princípio de que o filho mais velho, o primogênito, ele assumia a responsabilidade da família, só que ele também assumia a responsabilidade das dívidas. Então o filho mais velho, ele tinha por obrigação de sustentar agora a família, porque ele era agora o portador ali, né, que iria portar ali toda aquela estrutura familiar. Então você vai ver que agora essa mulher, ela vai atrás de quem? Então você vai ver no terceiro aqui, vai falar assim, ó, essa mulher sabia que por mais que seu marido tinha deixado uma dívida, ele ainda tinha um crédito com o seu Senhor, o profeta, e com o Deus de Israel. Então olha só que coisa maravilhosa. Você saber que por mais que você deixou algumas dívidas, você ainda ter um saldo de crédito ainda com Deus. Então nós podemos até faltar com algumas dívidas, mas isso não é um princípio, tá? Isso não é para acontecer. Nós como crentes temos que verdadeiramente estar saldando as nossas dívidas. Por quê? Porque tem muitas pessoas aí com a desculpa de que, não, porque, né, Deus ele é o provedor, Deus ele vai prover, Deus sabe todas as coisas, né? Então eu vou ficar devendo aí no barzinho da esquina, eu vou ficar devendo ali por irmão da igreja, eu vou ficar aí devendo e depois o Espírito Santo vai lá e salda a minha dívida. Meu amigo, a dívida é tua. A dívida é tua, você que tem que saldar, não seja caloteiro. Crente caloteiro não entra no céu. Mas viu, há alguns princípios aqui, né? Há princípios aqui de cultura, de tempo. Há princípios de fome. Aquela família era uma família pobre, uma família que estava passando por um processo de fome. Você vai ver que havia uma guerra ali, houve uma contra o rei de Moabe, né? Se ajuntaram 3 reis contra o rei de Moabe, e você vai ver que ali começa-se a ter algumas questões ali que aquele povo começa a passar necessidade. E cabia, quando acontecia algumas coisas assim, quem mais sofria eram os mais pobres. Então você vai ver que essa família aqui, ela deixou dívidas por causa de alguns princípios. Não porque o esposo era caloteiro. Então nós vamos entender agora aqui. O terceiro, os credores. Então olha só que coisa maravilhosa. Olha só que coisa maravilhosa que nós vamos compreender aqui. Por que eu falo que esse esposo não era caloteiro? Olha só que nós vamos compreender agora. Você vai ver que os credores confiavam naquela família, pois no prazo do resgate da dívida, eles poderiam levar os filhos daquela mulher como garantia daquela dívida. Então você vai ver isso estava na lei. Isso estava na lei, está lá em Deuteronômio, no capítulo 15, verso de 1 a 12, até o 18. Você pode pegar do verso 1, Deuteronômio capítulo 15, do verso 1 até o 18, e você vai ver a respeito disso. Mas você vai ver que essa família era uma família que pagava as suas dívidas. Por mais pobres, simples que eles eram, mas eles saldavam as dívidas. Por quê? Porque você vai ver que no período do resgate da dívida, os credores chegam na casa dessa mulher, aí o que acontece?
Agora, eles tinham por direito, eles poderiam tomar os filhos ali e levar para que eles trabalhassem por 6 anos para ele, e no 7º eles tinham que devolver, porque era uma lei também, ali estava na lei, né, de Moisés. Só que eles não levaram os filhos, eles não levaram. Por quê? Porque ele sabia que essa família, eles eram uma família que saldava suas dívidas. Então eles dão mais uma oportunidade para que essa mulher, ela consiga arrumar agora esse dinheiro para poder saldar as dívidas. Então eles permitem que ela, né, se mantenha ali com seus filhos. Olha só que vemos que os credores não levam os filhos daquela mulher, dando tempo para que ela corra até o profeta. Então você vai ver que a única solução agora é ir atrás do profeta, do homem de Deus. Porque ela sabia que o marido, o esposo dela, ele tinha um crédito. Agora a pergunta que não quer calar: será que você está tendo esse crédito aí com Deus? Será que você está tendo esse crédito aí com Deus? De Deus usar um profeta, usar um vaso para poder abençoar a tua vida? Será que você está sendo merecedor de Deus estar provendo aí para você? Porque você ir atrás de profeta, correndo atrás de bênçãos, é muito fácil. Agora, será que você está sendo merecedor? Será que você está fazendo por merecer? Ou você só está atrás das bênçãos do Senhor e está esquecendo de fazer a sua vontade? Porque correr atrás das bênçãos, querer os bens materiais é muito fácil. Exigir de Deus é muito fácil. Pedir para Deus é muito fácil. E agora? E cumprir os mandamentos? E o servir com o Espírito e em verdade? Será que você está cumprindo isso? Ou será que você está fazendo de qualquer forma? Então olha só, você vai ver que essa mulher ela vai atrás. Ela vai agora atrás do profeta. E o profeta, o que o profeta faz? O profeta chega diante dela, ou ela chega diante dele, e o profeta pergunta para ela. Ele faz uma pergunta que está aqui no texto. Olha só. E Eliseu lhes disse: que te hei eu de fazer? Declara-me. Então você vai ver que o profeta, ele não pega e dá o dinheiro para ela. Ele não vai e salda a dívida daquela mulher. Ele pergunta para ela: olha só, o que você tem? O que eu posso fazer por você? Então olha só o crédito que essa mulher tinha com o profeta. Então não era uma família aqui, uma família de pessoas que verdadeiramente só estava atrás do profeta ou só estava atrás de Deus para receber alguma coisa. Era uma família que obedecia, era uma família que verdadeiramente servia a Deus. Então olha só o primeiro tópico aqui, nós vamos falar assim, ó: crise das dívidas. Em primeiro lugar, sabemos que essa família era uma família pobre, sem importância, pois a Bíblia não apresenta o nome do seu marido ou do seu esposo falecido, sua genealogia, nem o nome daquela mulher com os seus filhos. Então você vai ver que essa família era uma família pobre, era uma família humilde, que a Bíblia nem se preocupa, né, em colocar aí a sua genealogia. Não está ali exposto a sua genealogia. Mas uma coisa nós podemos ver, ó. Podemos ver algo mais importante do que tudo isso. Então, a genealogia, a grife da família, ou o pedigree daquela família, não era importante. Não era tão importante pelo que viria agora a acontecer. Porque o exemplo que essa família nos traz, o exemplo que essa mulher ela nos traz, é muito mais importante do que o seu nome escrito ali na genealogia da história. Olha só o exemplo que essa mulher ela traz, essa família nos deixa. Podemos ver algo mais importante além das dívidas que aquele marido havia deixado. Ele era um servo de um dos maiores profetas e temia ao Senhor, o Deus de Israel. Então olha só, o que classificava aquele homem não era o seu nome, ou é a sua riqueza, ou que ele possivelmente poderia ter, mas o que classificou aquela família ou aquele homem, deixou ele estampado aqui nas páginas da Bíblia Sagrada, foi que ele era um servo, ele servia ao seu Senhor, e outro,
ele também temia ao Deus de Israel. Então são princípios que tem que ficar marcado na nossa vida. Muitas das vezes nós deixamos algumas coisas marcadas na nossa vida, né? Muitas coisas ruins têm deixado, né, marcado na nossa história. Mas você deixar a sua história escrita com coisas boas é para poucos. É para poucos. Então olha só, continuando aqui para nós estarmos já dando aqui os nossos encerramentos, os nossos finais aqui. Olha só, Eliseu, ele tinha a certeza que a mulher iria perder seus filhos. Foi por esse motivo que ele toma as dores. Então você vai ver que o profeta, ele tinha certeza. Ele sabia que verdadeiramente essa mulher ela perderia. Que essa mulher ela perderia os seus filhos. Mas você vai ver que por esse motivo, o profeta ele toma agora as dores dessa mulher. Então, a primeira coisa que ele faz, então olha só, o que ele faz? O que o profeta faz? Ele toma essas dores e agora ele conversa com ela, chama ela e fala para ela, olha, o que você tem na sua casa? O que você tem na sua casa? Então olha só, primeiro comentário da lição, muitos já não têm como sustentar sua família, né? Então você vai ver aqui, como eu disse, né? Antes de eu comentar isso daqui, como eu disse, existem algumas falácias, né? Algumas falácias aí que nós estamos vivenciando, né? Até mesmo ministerial, até mesmo dentro da igreja. Então existem algumas falácias que nós estamos vendo, estamos convivendo com isso. Mas olha só, coisa importante aqui, muitos já não têm, isso está aqui na lição, tá? No primeiro tópico aqui, no primeiro tópico, no segundo subtópico, onde fala o risco de perder os filhos. Mas vamos entrar aqui, muitos já não têm como sustentar sua família, e falta o pão de cada dia para elas. A igreja precisa socorrer os necessitados e aflitos. Agora, cabe nota aqui, vou deixar um grifo meu aqui, né? Algo que, né, eu quero comentar com bastante emoção, com bastante ênfase. Olha só que coisa importante, grifo meu, tá? O que tem sido feito hoje? Olha só, o que tem sido feito hoje? O que a igreja tem feito hoje? Primeiro, oprimido os fiéis a contribuírem com o que não têm, correndo o risco de serem cortados do rol dos membros do ministério, ou do rol de membro da congregação. Então, muitas igrejas hoje têm oprimido os seus membros. Muitas igrejas, pseudo-igrejas, têm oprimido seus membros para que eles venham contribuir. Aí quando chega no ponto aqui dessa viúva, quando vê que ela não tem nada, aí o que fazem? Corta do rol de membro. Então esse é o primeiro princípio. Segundo, a viúva procura o profeta, tá aqui na lição também. Olha só, quando a viúva procura o profeta, ela pergunta, ou ele pergunta para ela, o que eu tenho que fazer para você? Então era uma pergunta, né? Era uma pergunta aí que, logicamente, ela esperava. Ela estava esperando essa pergunta aqui do profeta. O que eu posso fazer por você? O que eu posso verdadeiramente te servir? O seu esposo me serviu há muito tempo. Agora, o que eu posso servir? O que eu posso ser útil a você? Olha só. Grifo meu agora, tá? Grifo meu. Hoje a igreja está dizendo, o que eu tenho a ver com a sua situação? Isso que você está passando é um problema seu. Então olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa importante. A igreja ela deveria cuidar dos seus membros. Ela deveria se responsabilizar, porque ganhar almas é muito fácil. Ganhar almas é muito fácil. O difícil é cuidar. Então tem muitas igrejas lotadas, tem muitos congressos, muitas pregações, muitos cultos acontecendo e muitas pessoas vindo para a igreja. Agora,
Será que estão cuidando? Será que essas pessoas estão sendo cuidadas? Para nós irmos para o encerramento aqui, você vai ver que um detalhe. O profeta, ele fala para a mulher, olha, vai na tua casa, volta lá na tua casa, nos seus vizinhos, pede para eles emprestado vasos. Pede vasos emprestado para eles. E não poucos, tá? Muitos. Não poucos, muitos. E com esse pouquinho de azeite que você tem, você vai colocando dentro de cada um deles. E depois você vai ver o milagre acontecer. Então, né, uma ênfase aqui. Então você vai ver que a responsabilidade agora estava na mão dessa mulher. Se ela não usasse agora a sua fé, garanto para você que nada teria acontecido. Então muitas das vezes nós depositamos muito a nossa fé nos profetas. Depositamos muito a nossa fé nos profetas. Só que nós não colocamos a nossa fé em ação. Esperamos os profetas fazerem e esperamos o canelinha de fogo da igreja fazer por nós. Mas nós mesmos não exercemos a nossa fé. Então muitas das vezes é necessário que nós botamos a nossa fé em ação. Então olha só, você vai ver que aí acontece o milagre. Essa mulher, ela escuta ali, né, tudo aquilo que o profeta, o conselho que o profeta dá para ela vai e cumpre tudo aquilo. Fecha a porta, pega os vasos e vai. Só que o detalhe, quando acaba os vasos, quando os vasos acabam de ser cheio, o azeite também para de surgir ali, de encher ali. Então o azeite cessa. Quando acaba os vasos, o azeite cessa. Então olha só, eu aprendo o que com isso? Nós não podemos deixar que falte os vasos. Nós não podemos deixar faltar vasos. Muitas igrejas têm cessado de poder. O poder de Deus tem parado de cair, de derramar sobre as igrejas. Sabe por quê? Porque os vasos têm cessado, têm tentado matar os profetas, têm feito igual queriam fazer no tempo de Elias, matar os profetas, só ficaram eu. Mas olha só, Deus está levantando nessa última geração, nessa geração aqui do arrebatamento, profetas para falar a verdade. Profetas com compromisso em profetizar a verdade, não essas mentiras que nós estamos vendo aí. Cuidado, crente. Cuidado com essas mentiras. Cuidado com muitas balelas, com muitos movimentos que têm acontecido no meio do povo de Deus. Tenho contemplado isso dentro da minha própria congregação, a qual eu congrego. Muitos movimentos têm acontecido. Mas olha só, vamos pedir discernimento do Espírito, porque muitas dessas coisas que têm acontecido é verdadeiras carnalidades e balelas, mentiras. Pura carnalidade. Deixa o Espírito Santo envolver, que verdadeiramente nós reconheceremos que o poder de Deus está sendo derramado. Conclusão aqui para nós encerrarmos. Conclusão. Muitos crentes estão vivendo o drama da despensa vazia, da falta de recurso e das muitas dívidas. Com certeza são momentos difíceis, mas não desanime. Ore ao Senhor, creia e o seu milagre chegará à sua casa. Então, olha só, vamos aqui confiar no Senhor, não vamos esperar. Não vamos esperar aqui somente, né? Somente aqui dos nossos líderes ou dos profetas. Vamos confiar no Senhor, tá bom? Então, desde já quero te agradecer, né, por estar conosco. Continue conosco, que nós verdadeiramente continuaremos orando em favor de cada um. Então, desde já, continue conosco, dê o like lá, clique lá e nos acompanhe lá. Amém? Então, escreve também no nosso canal e nos acompanhe aí, dê sua crítica também. Pode criticar que a gente, tá? Então, deixa eu fazer uma oração rápida aqui por você. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Continue conosco, meu Deus. Abençoe-nos, Senhor, e nos dá graça. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.